você sabia que a Pixbet e a Flabet foram suspensas pelo Ministério da Fazenda? É isso mesmo, rapaziada. Já no próximo jogo contra o Grêmio, caso não seja regularizada a documentação, o Flamengo não poderá expor o seu patrocinador master, que no caso hoje em dia é a Flabet, mas são os mesmos donos, né? Em relação ao Rodrigo Muniz, a venda dele nesse meio do ano pode gerar para o Flamengo mais de 96 milhões de reais, quase 100 milhões de reais pela nossa ex-cria. Em relação à nossa base, o nosso Sub-20 joga hoje contra o Nova Iguaçu às 9 horas da manhã, com transmissão pela Flamengo TV. E sobre os direitos de transmissão do Flamengo, que o Flamengo realmente está sendo muito prejudicado na Libra, a Libra ofereceu mais 40 milhões de reais, só que o Flamengo não quer saber disso não. O Flamengo quer mais dinheiro, senão pode até meter o pé da Libra. E o nosso Manto 2, ele foi lançado e tá daquele jeito. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, rapaziada, se vocês puderem, quebre esse galho, deixa o dedo no like e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, deu ruim para Pixbet, né? Pixbet, que é dona da Flabet, Flabet que agora estampa o patrocinador master, mas são os mesmos donos, né? Em relação a Pixbet, a situação é a seguinte: segundo o jornal O Lance, a Pixbet ela teve uma suspensão de 90 dias pelo Ministério da Fazenda, né? Tem a secretaria lá de apostas e essa secretaria ela suspendeu porque a Pixbet ela não conseguiu apresentar a documentação, né? Os certificados necessários para poder atuar no Brasil. Então, a sua permissão temporária ela foi suspensa. E já no próximo jogo, segundo o jornal, a Flabet ela não poderá estampar o patrocinador master rubro-negro. E caso a Pixbet ela não consiga resolver essa situação, ela pode perder a autorização e ficar sem ter condições de ter a sua plataforma aqui em terras tupiniquins. Culminando nisso, provavelmente a suspensão, o término, né, do patrocínio com o time rubro-negro. Um patrocínio que paga muito bem. Se a gente for botar na ponta do lápis, em 4 anos a Pixbet vai render para o Flamengo, em relação a patrocínios, mais de 470 milhões de reais. É muita grana, em torno de 120 milhões de reais por ano, porque começa recebendo 100 milhões de reais por ano e depois tem juros ali, né, colocados, tem os valores, eles sobem. Então, por causa disso, o valor final fica em 470 milhões de reais. É um valor muito alto, será um prejuízo muito grande caso realmente a Pixbet não consiga apresentar esses certificados, mas acredito eu, né, por ser uma casa grande demais, ela consiga correr atrás e resolver esse problema, porque senão ficará um prejuízo muito grande para o time do Flamengo, que, conforme eu falei, já no próximo domingo não poderá estampar o seu patrocinador master sendo uma casa de apostas. É isso em relação ao Pixbet, tomara que tudo dê certo, é muita grana que entra e é uma grana que fará falta caso ela vá embora, mas também não é o fim do mundo, né? Porque caso a Pixbet realmente não consiga apresentar esse certificado e ela realmente seja suspensa para sempre, com certeza qualquer casa de apostas iria sonhar em colocar o seu nome estampado como patrocinador master. Mas é isso, vamos ficar atento a essa situação da Pixbet. Com certeza, vindo novas informações, eu trago para vocês. E aí a gente fica atualizado também sobre esse assunto. E agora apenas uma curtinha aqui para perguntar para os senhores o que vocês acharam desse Manto 2 que a Adidas lançou para o Flamengo na temporada de 2025. Na boa, galera, eu achei top demais, achei bonitão, até porque ele lembra muito o Manto de 2021. Né? O Manto 2 de 2021 é muito parecido com esse, a manga é muito parecida, apenas um design diferente. E esse Manto de 2025 ao lado, na parte de baixo, ele tem uma listra preta. Mas eu achei muito parecido com o de 2021. E se o de 2021 me agradou bastante, esse aí também é um lançamento, na minha opinião, surreal. Um lançamento muito bonito da Adidas. Queria saber a opinião de vocês. Gostaram, não gostaram? Acharam aí também parecido com o Manto de 2021? Não se esqueçam de opinar aqui embaixo do vídeo. E aí, vocês vão comprar esse? O valor é o mesmo do Manto 1 e já está
disponível nas lojas do Flamengo. E rapaziada, o Rodrigo Muniz, ex-cria do Ninho do Urubu, ele pode estar gerando para o rubro-negro mais de 100 milhões de reais e de lambuja ainda pode jogar contra a gente no Mundial de Clubes. Vou explicar para vocês o que está acontecendo. O modus operandi da última diretoria, da época do Landim, era o seguinte: vendia jogadores da base e ainda ficava com um pedaço do atleta, né, com uma porcentagem do passe do atleta. E em relação ao Rodrigo Muniz, em 2021 o Flamengo vendeu ele por 8 milhões de euros e na época, na cotação da época, dava mais ou menos 50 milhões de reais. Vendeu por Fulham, lá da Inglaterra, e ainda ficou com esses 25% do passe do atleta. E agora ele está sendo um jogador bem observado por outros clubes, né? Muito bem observado, na verdade. Tá mandando muito bem na Premier League, fez gol decisivo contra o Liverpool. E, segundo o Give Me Sport, que é um portal lá da Inglaterra, tanto o Chelsea quanto o West Ham e também o Tottenham. Então, esses três clubes estão de olho no nosso atleta e pretendem tirá-lo já na próxima janela, no meio do ano. Ele só tem contrato com o Fulham até o meio de 2026. E esses clubes querem tirar o jogador no meio desse ano. Então, por causa disso, o Fulham, ele pede um valor alto, mas é um valor que vale a pena para um atacante que é matador, que dá assistência, mas principalmente marca os seus gols, que é de mais ou menos 50 milhões de euros. Esses 50 milhões de euros, se a gente for botar na ponta do lápis, dá quase 400 milhões de reais. E quanto que o Flamengo ficaria desse valor? 12 milhões e meio, né? 25% de 50 milhões dá 12 milhões e meio. 12 milhões e meio de euros atualmente vão render para o Flamengo mais de 96 milhões de reais. Então, quase 100 milhões de reais que a ex-cria do Flamengo pode gerar de lucro, né, para botar nos cofres. Então, juntando esses 96 milhões com mais os 50 milhões que o Flamengo conseguiu na sua venda primária, se a gente pode dizer assim, a gente consegue quase 150 milhões de reais com um jogador que está mandando muito bem na Premier League, está merecendo essa valorização, né? Meu pai entrevistou ele, meu pai falava muito dele, meu pai falava comigo: Pedro, o Muniz é matador, joga muito e ainda bem que a gente pôde ver ele marcando gols também pelo profissional rubro-negro. É isso em relação ao Muniz, tomara que tudo dê certo, tomara que essa venda saia, porque é muita grana nos cofres rubro-negros essa negociação se concretizando no meio do ano. E falando sobre a nossa base, hoje tem Mengão às 9 horas da manhã na Gávea, partida válida pela Copa Rio Sub-20 e sim, galera, terá transmissão pela Flamengo TV. Que bom que pelo menos os jogos do Sub-20 a gente pode acompanhar. Flamengo tem 9 pontos, o Resende é o segundo colocado com também 9 pontos, mas nos critérios de desempate o Flamengo está na primeira colocação e o Nova Iguaçu ele está na quinta colocação com 6 pontos. Já no grupo A, o primeiro colocado é o Botafogo com 12 pontos e o Vasco é o segundo colocado com 10 pontos. Segundo o mundo rubro-negro, o Flamengo deve ir a campo com essa escalação que eu vou passar para vocês, mas lembrando que às vezes o Flamengo bota um time alternativo na Copa Rio. Mas segundo o mundo rubro-negro, o Flamengo vai a campo com o que tem de melhor. Léo Nanete no gol, Daniel Salles, Iago, da Mata e Gustavo Souza. Em relação aos volantes, Ryan Lucas, Lohan, Guilherme Gomes e no ataque, João Alves, junto com Pedro Leão e também o Chola. Esse é o time rubro-negro para a gente conseguir mais 3 pontos, para ficarmos cada vez mais tranquilos nessa Copa Rio Sub-20, pelo menos nessa fase. Na próxima fase, aí é aquilo, né? Geralmente, os 4 grandes do Rio de Janeiro, eles se classificam e o Flamengo vai atrás de todos os títulos, independente se for base, se for profissional e também se for futebol feminino. Então, em relação ao Sub-20 é isso, partida contra o Nova Iguaçu, 9 horas da manhã, com transmissão da Flamengo TV. E agora apenas um asterístico aqui, né? Apenas uma observação. O Flamengo tinha um zagueiro chamado Pedro Lemos. Ele foi cedido ao Atlético Mineiro gratuitamente, mas o Flamengo ainda fica com 50%
do passe do atleta. Em relação à base é isso, bom jogo a nossa molecada e que no apito final do juiz a gente saia com os 3 pontos. Rapaziada, falando sobre direitos de imagem, né? Dinheiro no bolso, tutu, e o BAP, ele tá boladão em relação aos valores que o Flamengo tem a receber da Libra, por causa dos direitos de transmissão, né? A Libra, que tem uma voz muito ativa nos clubes Palmeiras, Atlético Mineiro e também o São Paulo, eles conseguem às vezes botar regras que acabam prejudicando o time do Flamengo, como está acontecendo. O Flamengo prevê um prejuízo anual de mais ou menos 130 milhões de reais. E o BAP está ameaçando sair da Libra, fechar com a Liga Forte ou uma outra situação. Mas o que não dá é para o Flamengo receber a mesma coisa que Palmeiras, que Atlético Mineiro, que outros clubes, né? Praticamente a mesma coisa de outros clubes que não tem nem perto do tamanho da torcida do Flamengo, que é um tamanho absurdo, né? Abissal comparado ao restante das torcidas no Brasil. Então, o BAP ele se sente prejudicado, né? Na pessoa ali do Flamengo, porque o Flamengo não está sendo levado em conta em relação ao tamanho da torcida para ganhos de televisão. E a gente sabe que dinheiro em televisão é audiência. Então, por causa disso, a Libra, com medo de perder o Flamengo, ofereceu mais 40 milhões de reais. Só que o Flamengo negou. O Flamengo acha que o valor é muito pouco. Se o prejuízo do Flamengo anual é de em torno de 130 milhões de reais, 40 milhões de reais não vai satisfazer o BAP, não vai satisfazer a diretoria do Flamengo, e o Flamengo ainda busca uma valorização. Lógico, por causa do tamanho da sua torcida, é mais do que justo o Flamengo receber a mais do que os outros, porque a nação rubro-negra ela leva patrocinador para a emissora de televisão, ela consegue movimentar uma audiência gigantesca em relação aos jogos, então é mais do que merecido essa luta do BAP, né? Algumas coisas da última diretoria foram positivas, outras foram negativas. Em relação a esse contrato que o Landim assinou com a Libra, esse contrato aí prejudica muito o Flamengo na parte financeira. Então tomara que o BAP consiga isso, porque se não conseguir um aumento considerável da Libra, ele pode cambar para a Liga Forte, né? Outros clubes, e o Flamengo sendo valorizado, recebendo o que tem de direito para receber por causa do tamanho da nação, aí é melhor mesmo sair de um lugar e ir para outro. O que não vale é a gente ter a maior torcida do mundo, realmente uma nação. Se a gente fosse um país, a gente seria um dos países com maior população no mundo inteiro, e a gente receber a mesma coisa porque os outros se sentem prejudicados. Se sentem prejudicados, façam campanhas para que a sua torcida aumente. Não venha tirar o lucro que a nação rubro-negra gera, tanto para o Flamengo quanto para os outros times também em relação à audiência. Isso é algo que é intocável, pelo menos na cabeça da nossa diretoria. E a nossa diretoria, nesse caso, está mais do que certa, pelo menos na minha opinião. E se vocês quiserem também passar o ponto de vista de vocês, explanar o que vocês pensam, por favor, coloque a opinião aqui embaixo do vídeo. Valeu, nação rubro-negra, tenham um ótimo fim de semana, tenham um excelente sábado, não se esqueçam, daqui a pouco tem Mengão pelo Sub-20, pela Copa Rio, com transmissão pela Flamengo TV. Vocês fiquem com Deus, bom jogo a todos, até a próxima e saudações.